Fala galera, bem-vindo ao canal Reflexões em Jogo e hoje vamos a mais um resumão de geografia sobre a dispersão humana no mundo. Para entendermos a distribuição da população do mundo, nós temos a densidade populacional, que é a medida da população por unidade da área. Regiões como o Sudeste Asiático apresentam altas densidades, resultando em desafios como a urbanização extrema e a gestão de recursos. Ou seja, quanto maior a densidade populacional, maior é o seu esquema de administração e o custo é muito mais elevado. A China, por exemplo, tem aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes e enfrenta desafios de superpopulação como escassez de recursos e impactos ambientais. As políticas de controle populacional, como a política de filho único, influenciam significativamente sua demografia. A Índia também é uma população com cerca de 1,4 bilhão e é projetada para ultrapassar a China. O crescimento populacional rápido apresenta desafios em saúde, educação e infraestrutura. E dentro desse aumento populacional nós temos algumas teorias demográficas. A primeira que eu quero trazer é a teoria malthusiana, uma proposta por Thomas Malthus que traz uma representação sugerindo que a população cresce em progressão geométrica enquanto os recursos alimentares aumentam em progressão aritmética, levando a um potencial desequilíbrio entre oferta e demanda, resultando em crises de fome e superpopulação. E em virtude desse descompasso existente entre o crescimento da população e a produção de alimentos, foi necessária uma adoção de medidas para a contenção de crescimento populacional, entre as quais destacava-se a proposta da castidade e a redução do número de filhos por família. Além disso, Malthus considerava a ocorrência de pandemias, pestes e guerras como reguladoras de crescimento populacional. E apesar dessas considerações serem pertinentes para Malthus e seus seguidores, com o decorrer do tempo se mostraram equivocados, pois não consideravam a aceleração do progresso produtivo industrial e agrícola impulsionada pela modernização do campo e dos avanços tecnológicos que seriam desenvolvidos posteriormente. Além disso, Malthus também não previu a desaceleração do crescimento populacional que aconteceria nos países desenvolvidos poucos anos depois. E posterior à teoria malthusiana, a perspectiva reformista surge com uma contestação das soluções propostas por Malthus. Essa teoria argumenta que a adaptação das políticas públicas e das condições sociais pode influenciar o crescimento populacional, propondo que mudanças em políticas governamentais podem gerar as melhorias nas condições de vida e assim regular o crescimento demográfico. Ou seja, dentro dessa teoria proposta por um dos sociólogos Marx, essa teoria ela fala sobre um investimento dentro da educação, trazendo conhecimento e mais orientação a respeito sobre ao desenvolvimento da sociedade e o crescimento populacional. Já no período pós-Segunda Guerra Mundial surge a teoria neomalthusiana, onde eles revisam as ideias de Malthus, mas enfatizam a necessidade de controle de natalidade e planejamento familiar como soluções para a superpopulação e a degradação ambiental, defendendo a sustentabilidade e a equidade social. Outra questão também que poderia ser desenvolvida aqui também era a natalidade, ela deveria ser controlada a princípio de uma família com no máximo 2 filhos. Então existia muita propaganda, filmes, séries trazendo, desempenhando e mostrando que o padrão de família seriam apenas 2 filhos. E também uma grande relação que vocês precisam compreender é o que traz condição para a fixação das sociedades. Vamos lá falar sobre esse tema? Então aqui nós temos 2 tipos, ecúmeno e anecúmeno. O ecúmeno refere-se às áreas habitadas e favoráveis à vida humana. Temos como exemplo na antiga Mesopotâmia, onde o que fez a fixação das pessoas eram próximo a um rio. E aí, na questão anecúmeno, abrange regiões inóspitas e de maior dificuldade para se ter a vida humana. Como a gente vê aqui na imagem, lugares extremamente frios, regiões pantanosas, montanhosas e desérticas. Ou seja, nessas regiões a condição de vida é menos favorável.
Então garanto que você deve ter se ligado que na questão do ecúmeno, nós estamos falando em fatores naturais com um relevo muito bom e um clima muito bom para a vivência da sociedade. Então o relevo e o clima são fatores cruciais que influenciam a densidade populacional. Regiões montanhosas ou áridas tendem a ter menos população devido às condições adversas, enquanto áreas planas e temperadas favorecem a concentração de pessoas. Temos também os fatores humanos, culturais, religiosos e econômicos, pois os fatores humanos, como aspectos culturais e econômicos, também desempenham um papel vital na fixação das sociedades. A presença de recursos econômicos e a diversidade cultural atrai populações para áreas específicas, moldando literalmente aquele convívio social. Podemos citar grandes cidades como Curitiba, Joinville, Florianópolis, cidades próximas a portos, cidades com grandes taxas de industrialização, ou seja, você tem uma condição de vida mais favorável, fornecendo trabalho cada vez melhor para uma população. Não quero entrar aqui se o salário é alto ou não, mas em cidades maiores a questão econômica é muito favorecida. E esses fatores humanos têm algumas características dentro desse movimento populacional. O primeiro é a migração, que envolve o deslocamento de pessoas entre diferentes regiões, podendo ocorrer por vários motivos, como busca por melhores condições de vida, emprego e segurança. Esse fenômeno impacta diretamente a demografia e a cultura das sociedades da origem e destino. E não esqueça, migração, estamos se referindo a uma movimentação interna dentro do seu próprio país. E a migração pode ser classificada como direta quando há deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, sem intermediários. Já a migração indireta envolve etapas ou escalas, como movimentações que podem incluir diversas paradas antes de atingir o destino final. Lembrando, podemos estar incluindo aqui também a imigração e a emigração dentro dessa questão direta e indireta. Mas e aí, o que seria imigração e emigração? Imigração se refere ao ingresso de pessoas em um país, enquanto emigração diz respeito à saída dessas pessoas de um país. Ambas têm grande relevância para redefinir as características demográficas e sociais de comunidades, influenciando a economia local e as relações culturais. Existe uma diferenciação dentro desses movimentos. Os movimentos populacionais podem ser voluntários quando as pessoas escolhem migrar em busca de melhores oportunidades, ou forçados, quando são obrigados a deixar suas terras por conflitos, perseguições ou desastres naturais. Esses últimos têm efeitos devastadores sobre as comunidades afetadas. Nós temos aí a questão dos conflitos que ocorreram na Palestina, chamado Nakba, onde os palestinos tiveram que sair da sua localidade forçado. Nós também temos aqui, quando ocorreu no Rio Grande do Sul, as enchentes que as pessoas tiveram que abandonar o seu local, ou seja, há uma diversidade dentro dessa relação quando nós colocamos a palavra forçados. Temos outro movimento que chamamos movimentos sazonais. Esses movimentos referem-se ao deslocamento de grupos humanos em épocas específicas, geralmente para atividades como colheitas ou turismo. Esses ciclos migratórios podem fortalecer a economia local, mas também levar a desafios de planejamento urbano e infraestrutura. Aqui eu trago duas imagens diferentes. Uma que é bem específica da questão da colheita da maçã, numa região específica aqui de Santa Catarina, e outra aqui também trago uma outra relação que seria uma questão de turismo, onde muitas pessoas acabam aproveitando a temporada de verão para fazer uma graninha extra e trabalhar nesses períodos. Aqui na minha região, muitas pessoas acabam descendo para Florianópolis para trabalhar na temporada, assim como também Balneário Camboriú, entre outras regiões litorâneas. Outro movimento muito bem conhecido são os movimentos pendulares, onde ocorrem quando as pessoas se deslocam entre sua residência e o local de trabalho. Mas não seria só o trabalho, tá?
Podemos incluir aqui também a faculdade, estudo ou algo do tipo. É um ciclo diário ou semanal. Esse padrão é comum em áreas urbanas, onde o crescimento das cidades força as populações a viverem mais longe para acessar empregos. No meu caso, eu trabalho em uma outra cidade, né? Então, isso entra dentro dessa movimentação pendular. Não que não tenha emprego na minha área, mas a gente acaba se expandindo, se deslocando em lugares quando há alguma relação mais atrativa. E uma delas é a financeira. E também a estabilidade. E para ter uma complexidade de dados populacionais, nós chamamos isso de índices populacionais. E eu quero deixar bem claro aqui que eu preciso destacar o IBGE, que cumpre a sua missão, que é identificar e analisar o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como elas vivem. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem uma missão profunda, onde fornece informações sobre o Brasil a fim de ajudar no planejamento do país. E é onde vai nos trazer todas essas estatísticas. Uma delas seria a taxa de natalidade. É o primeiro índice a ser levado em conta para entender as dinâmicas populacionais que demonstram o número de pessoas que nascem em um determinado local a cada 1.000 habitantes. E para que possamos comparar os valores das taxas de natalidade em diferentes locais, divide-se o número total de crianças que nascem em local pelo total da sua população. E temos outras taxas, como a taxa de fecundidade, que é o período em que a mulher pode ter um filho durante todo o seu período reprodutivo, mortalidade infantil, mortalidade, expectativa de vida, índice de envelhecimento, salto migratório, pirâmide etária e transição demográfica. Se ficou curioso, dá uma pausa e dá uma lida em cada um deles. E obrigado por chegar até aqui nesse final de resumo de geografia. Comenta aqui embaixo o que você gostou, o que faltou. Deixa o seu like e até mais. Valeu!